sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu vou estar conversando com você sobre a arte de envelhecer. E para tanto, eu estarei trazendo um pequeno resumo do livro A Arte de Envelhecer, do filósofo Arthur Schopenhauer. Então, ele traz muitas reflexões que podem ajudar nesta fase tão importante da vida. Envelhecer é um processo natural. Se a pessoa não morrer no percurso, o processo natural é o envelhecimento. E durante toda a etapa da vida, o ser humano ele passa por adaptações. Adaptar-se a cada etapa e aprender a viver nos ciclos da vida. Envelhecer também é uma experiência pessoal. O fato de se demarcar uma idade não significa que esta pessoa ela vai viver de maneira igual a todas as pessoas que estão nessa idade. Quanto maior é o preparo psíquico, emocional, social, mais facilmente conviveremos com as alterações de mudança nesta faixa etária. Então, a autonomia, a autogerência, o modo como esta pessoa olha a vida, o modo como esta pessoa dá atenção ao seu corpo, à sua existência, tudo isso vai contribuir para uma forma de envelhecimento. O autor Schopenhauer, ele tinha uma concepção de vida onde ele foi considerado como um filósofo pessimista. Então ele dizia que a vida de uma pessoa, a vida humana, ela é marcada por privações, misérias por toda parte, necessidades, preocupações, cuidados, tensão, ambição, esforço e dor. Imagina que coisa. Ele diz que depois da gente ter passado por todo esse momento de tantas dificuldades para vencer e a pessoa se dar conta de quem é, em que estado está, a pessoa se dá conta de que envelheceu. E durante todo esse processo em que o homem vive no mundo, ele vai tentando disfarçar as suas dores. E esse disfarce, tantas vezes, vem com o instinto sexual mais acentuado, paixões, inveja, rancor, ciúmes, ambição, avareza, temor, enfermidade. Então, assim, a vida humana, ela precisa o tempo todo de se encontrar estratégia para viver as adversidades da vida. Não há como chegar no envelhecimento sem ter vivido muitas perdas, muitos equívocos, porque viver é exatamente encontrar um caminho, é exatamente construir novos caminhos. E a velhice, sem dúvida, é um tempo de colheita. Tudo aquilo que o ser humano construiu em termos de percepção de vida, construção de relacionamento, tudo que foi projetado, principalmente na adolescência, que é quando nós construímos a maior parte dos nossos projetos pessoais. Então, durante todo o percurso histórico, nós vamos dando sustentação a esses projetos. Mas quando chega na velhice, aí sim é tempo de colheita. E eu interpreto a velhice como um tempo de plenitude, onde você pode olhar para trás e verificar quanto você aprendeu e quanto você construiu na sua vida pessoal. A maturidade da vida é o aprendizado que você retirou no longo da vida de todas as experiências que você viveu. Então, a grande sacada não é apenas o que você viveu, mas o que você conseguiu aprender com as suas falhas e também com os seus acertos. Apenas quem envelhece consegue ter uma percepção mais ampla, tanto daquilo que foi projetado lá na infância,
lá na adolescência, como a construção de uma vida como um todo. Então, só é capaz de ver um filme de maneira mais plena quando a pessoa consegue alcançar a velhice. Você sabe que o autor Schopenhauer, ele diz que tudo que está na criação, em termos de animais, eles buscam a essência das coisas, eles são o que são. Mas ele diz, o ser humano é o único ser que mente para si mesmo. Todos os outros animais, eles vivem a essência do que eles são. Então, o que é que a possibilidade da velhice pode dar para uma pessoa? A possibilidade de ter uma existência mais autêntica, olhar para frente e dizer assim, eu amadureci, eu cresci, eu investi, eu errei e eu acertei, mas eu aprendi. Então, a existência, ela não precisa ser marcada pela mentira. Ela pode, nesta fase importante da vida, ter ainda mais uma aproximação com a verdade e com a autenticidade. Então, ele trata da estética da existência. Ele diz que o único caminho na velhice é você se aproximar da estética da existência, que significa reconciliar com a sua história e com as suas escolhas. Neste momento da vida, não adianta ficar imaginando o que poderia ter sido. Se eu tivesse casado com alguém, com fulano, se eu tivesse escolhido uma outra profissão, se eu tivesse aumentado o número dos filhos. Então, quanto mais se o indivíduo coloca, maior se torna a sua angústia. Então, ele declara que é importante a gente se reconciliar com a nossa história e aceitar o fato de que parte da nossa existência tem a ver com as escolhas que nós fizemos no longo de uma vida. Então, aceitar as limitações é fazer as pazes com a vida. Ele, inclusive, aconselha que devemos evitar, a todo custo, manter a nossa mente tomada de más notícias, de coisas ruins. Aí ele disse, quando você for ler o jornal, não gaste muito tempo lendo as coisas que lhe tiram a paz. Sabe por quê? Porque no estágio da velhice é um tempo de peneirar tudo aquilo que te faz bem. É trazer para você tudo aquilo que lhe causa bem-estar. Bem, aceitar as limitações da vida, convivência relacional. Ele diz o seguinte, se durante muito tempo nós convivemos com todo tipo de pessoa, quando nós nos aproximamos da velhice, nós podemos escolher conviver com pessoas que nos possam acrescentar bondade, generosidade e leveza. Na maturidade da vida, quanto mais nos aproximarmos de pessoas que gostam da gente, que gostam de viver, que têm um compromisso com o amor, maior é a possibilidade de uma vida relacional em equilíbrio. Diminuir o efeito da opinião dos outros. Aí Schopenhauer diz que durante todas as fases da vida, nós passamos com muita preocupação com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Mas a maturidade da vida carrega em si a atenção em viver a plenitude, sem estar tão preocupado com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Evitar julgar os outros do mesmo modo como não quer ser julgado. Então, do mesmo modo como ele está dizendo, que aquele que começa a conviver na idade da maturidade, da velhice, não deve estar preocupado com a opinião dos outros, ele diz também não deve estar preocupado em estar se metendo na vida de outras pessoas. Exercitar virtude e colocar como foco da vida tudo aquilo que lhe possa dar prazer, equilíbrio
e também paz. Então, abre mão de tudo que lhe tire a paz. Então, enquanto no passado, uma pessoa tinha que engolir muita coisa, mas quando chega na velhice, a pessoa bate o pé e diz o seguinte: eu só quero ter paz e eu estou disposto a pagar por isso. Cuidar dos outros, cuidar dos outros. Você sabe que durante toda a vida há um aspecto de cuidar do outro, mas quando nós enfrentamos o início do processo de envelhecer, é preciso deixar que cada pessoa tome conta de si mesmo. Esse é um tempo de juntar energia, de juntar esforço, de juntar finanças. Para quê? Para passear, para cuidar de si mesmo, para alimentar-se de modo adequado. Tudo aquilo que gera bem-estar é o tempo do ponto máximo de investimento. Priorizar o aqui e agora. Como é que uma pessoa que está vivendo um processo de envelhecimento vai estar tão preocupada em construir muitos prédios, em construir muito patrimônio? Para quê? Esse é o tempo de colheita, é o tempo de se viver tudo aquilo que plantou da melhor maneira possível. Falar menos e ouvir mais. Aí Schopenhauer diz que uma velhice em equilíbrio é aquela onde uma pessoa reserva um tempo para ter contato com a natureza, para ter contato com os animais, silenciar as suas angústias, silenciar a sua dor no contato com a natureza. É importante em todo o tempo perceber que o processo de envelhecimento é algo que vai acontecer, mas ela não precisa acontecer da pior maneira possível. A velhice é algo que precisa ser a cada dia pensado, refletido e também se preparar para este momento. O fato de alguém envelhecer não significa que essa pessoa está caminhando para a morte, porque a morte sempre foi a nossa vizinha e ela sempre esteve como possibilidade em nós. Então, envelhecer significa preparar-se para viver o melhor tempo da sua vida. Então, que esta semana seja um tempo de você viver o melhor tempo da sua vida. Um grande abraço para você.